um dos recados mais importantes da semana, mais importante do que a super quarta. Dia 22, próxima sexta-feira, se encerra o Start 2024. Então, para você que está deixando para a última hora, cuidado. Você vai ficar de fora, vai perder um excelente desconto, um excelente bônus e uma excelente oportunidade de colocar os vagões no trilho e entrar o ano de 2024 totalmente diferente do que você vem performando, de maneira profissional, cortando as perdas e sabendo o que você está fazendo, por que você está entrando, por que você não está entrando, parar, né, de ser apenas aí uma espécie de robozinho refém de setup. Então, venham aprender a operar de forma profissional aqui com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Felipe Helena na área, passando por mais um diário de trade aqui com vocês, direto a um ponto, sem enrolação. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice por dólar. Índice futuro na tela e índice futuro hoje, qual que é a amplitude? Deixa eu ver que eu voltei aqui para a tela agora. 1090 pontos. Safado, né? Safado. Mas é aquele golpe com cara de golpe, né? Porque tínhamos um contexto hoje bem interessante, a gente tinha divergências de tempos gráficos, né? Como eu sempre comento com os amigos aqui, para mim, um dos tempos gráficos para mim, o tempo gráfico mais importante, né? Dentro do intraday aqui é os 60 minutos, tá? É o tempo gráfico que geralmente dá o norte das minhas operações, né? Ele geralmente aponta a venda, a gente tem que procurar por vendas, ele aponta a compra, temos que procurar por compra, mas é muito bom quando temos uns 60 minutos alinhado com o gráfico diário. E por que vem a divergência, né, de tempos gráficos aí hoje? Porque aqui fica evidente que a gente consegue observar aqui topo, botar vermelho aqui, conseguimos observar topo mais baixo, temos uma espécie de pivô aqui dentro do índice futuro, ele vem retestando o fundo prévio aqui nessa região, um potencial ponto de alvo desde o começo do dia aí na nossa live de abertura, eu comentei com os amigos que seria uma média móvel de 200 do gráfico de 60 minutos, porém, todavia, entretanto, tínhamos aí um paredão no gráfico diário, e aí vem a divergência que eu comentei com vocês, porque no 60 trabalhávamos aí abaixo das médias, e no gráfico diário tínhamos aqui as duas médias mais poderosas, né, que eu julgo aí para o cenário, que é a média móvel de 20 e a média móvel de 9, dando suporte para esse preço aqui hoje. Então, talvez muita gente tenha tentado vender hoje e é aquela venda que ela vai, aciona, volta e estopa. Vende, aciona, volta e estopa. Vende, aciona, volta e estopa. Porque o movimento estava brigado. Não, cara, dificilmente a gente vai passar reto como faca quente na manteiga por médias no gráfico diário. Isso daí é um fato, tá? Ainda mais quando a gente tem um contexto aqui, uma possibilidade de um possível cenário de pullback, tá? Eu sei que para muitos aí, mensageiros do apocalipse, os caras preferem falar para vocês correr para as montanhas, que agora o índice vai buscar os 100 mil pontos, mas aqui, se tratando de médias, que é o norte do meu operacional, porra, eu tenho um potencial ponto de suporte hoje, então eu tenho que saber que as vendas vão ser brigadas. Não acredito em venda fácil hoje. É o que eu estou comentando com o pessoal desde quando eu abri a sala, tá? Comentei também na nossa live de abertura, mesmo tendo esse contexto aqui dentro do gráfico de 60 minutos, não seria fácil. Pelos 15 minutos ficou bem interessante a venda, cara. E aí é foda, né? Pô, mas não adianta eu querer botar o tempo gráfico menor contra o maior. Eu sei que em contextos de reversão, a gente sim faz isso. A gente pega um gráfico de 2 minutos e coloca ele contra todo o resto, né? Mas aí a gente tem alguns parâmetros para isso. É um alvo do gráfico diário que foi atingido, um terceiro alvo, né? Um topo, um fundo importante que o preço pode segurar, já se afastou das médias, né? Longe da média, volta para as médias. Mas nesse contexto que a gente tinha hoje aqui dentro do índice, eu esperava muito mais uma briga, né? Uma truncação franca, como foi hoje, na verdade, que o dia foi brigado, na minha opinião. Então, só dando uma olhadinha aqui dentro dos 15 minutos, perdemos a média móvel de 200, o preço deu uma bandeirada. Qual que era o ponto de venda pelo gráfico de 15 minutos hoje aqui? Porra, era a perda do Candle 2 aqui. Ponto de stop acima da máxima do Candle 3. É o ponto que nós vendemos o índice aqui na sala, né? Comentamos aí a venda, só que não foi uma venda fácil, não foi em nenhum momento, porque tínhamos até mesmo o espelhamento aqui dessa pernada aqui para baixo e custou para ele ser atingido, foi ser atingido aí tardão, né? E não foi aquela venda que ela foi fluida. E tínhamos potenciais pontos de suporte também dentro de um gráfico de 5 minutos. O que seriam os potenciais pontos de suporte aí? Porra, máxima e mínima do dia anterior. Cara, o preço sempre vai brigar. Dificilmente ele vai passar, né, como faca quente na manteiga, numa máxima ou numa mínima do dia anterior, numa região de ajuste. Mas trazendo agora para um contexto de gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não... E chora, viu? Chora.
as criancinhas choram aqui, mas falta de aviso não é. Então, temos o mercado abrindo aí, né, em região de média móvel de 50, que vem conduzindo muito bem as operações aí. Ele marca esse primeiro pivô. Aqui é uma espécie de pivôzão, mas a gente pode até desconsiderar esse pavio aqui. Seria errado vender aqui? Porra, na minha opinião, errado não é, mas é bem agressivo. O que eu comentei com o pessoal da sala? Vamos esperar, no mínimo, um fechamento com corpo real abaixo do ajuste. O candle que faz o fechamento com corpo real abaixo do ajuste é o candle 6. Porém, qual que era a ideia do pullback esperado para essa região aqui? Era um pullback, milimétrico, né? Então, perna de impulso. Opa, vamos botar aqui em vermelho. Perna de impulso, correção, fechamento abaixo do ajuste, beleza. O que eu quero agora aqui? É uma troca de polaridade no ajuste. Não aconteceu. Ele foi lá flertar de novo com a média móvel de 50, deixando mais caro, né, a tomada de posição aí para quem optou pela venda. Então, você tinha um ponto de start técnico na sua operação e você tinha um ponto de stop técnico. Porém, aqui, a expectativa matemática trabalhava contra você, porque você tinha um risco de 310 pontos e um potencial ponto de suporte a 100 pontos. Então, se você é um trader, né, que tem um pouco mais de experiência, é um trader um pouco mais ágil e não quer ficar pagando para ver, não tá errado você fazer a venda na mínima do candle 6. Só que é aquele negócio, bateu a venda, ele veio, cutuca a potencial região de suporte, se ele voltar, você sai no 0 a 0, não fica pagando para ver com stop lá em cima de 300 pontos. Agora, se você é o faca na caveira, aí você segurou o balanço, até você conseguiu aí uma pontuação, mas que, na minha opinião, não valeu a pena pelo desgaste que ela gera no operador, porque você tem um risco de 300 pontos e você tem aí seus 100 pontinhos na mão, beleza, sai no 0 a 0, não dá, aí abraça aí, né, um calorzinho de 200 pontos e aí depois para poder falar assim, não, mas eu consegui, dei meus 300 pontos aqui. Na minha opinião, isso aí desgasta muito o operador, tá? Desgasta pra caramba. Eu, né, mesmo visualizando aí que as vendas seriam mais brigadas hoje, até comentei com o pessoal, esse daqui é meu espelhamento para o dia de hoje. Por que não aqui o intraday, Felipe? Porra, porque eu acho que ficou bem desenhado essa pernadinha aqui. Mas poderia sim também projetar somente o intraday, aqui não tem problema nenhum. E aí o espelhamento válido, na minha opinião, seria esse daqui, que atingiu aí seu alvo de 100% ainda na parte da manhã. Mas cá para nós, não foram operações fáceis, tá? Se você trabalha com médias e teve a astúcia de colocar uma média móvel de 50 no seu gráfico aí sim você teve algumas oportunidades, alguns padrões de candle na média móvel de 50. Toda vez que o preço veio e tocou na sua média móvel de 50, ele deixa um gatilhozinho, onde você pode vender a mínima desse candle, né, com stopzinho na máxima. Então é ficar atento às médias. Porra, Felipe, qual média? A grande verdade é que todas as médias funcionam, assim como todo nível de FIBO vai funcionar, né? Basta você prestar atenção e desenvolver uma estatística positiva para isso, né? Eu tenho as minhas médias aqui, para mim elas funcionam muito bem, são as médias móveis clássicas. A média móvel preta é a média móvel de 20, a cinza é a média móvel de 50, a rosa é a média móvel de 20 e a azul a média móvel de 9 exponencial. Tá? É a única média móvel que eu tenho exponencial, a média móvel de 9, que é a minha média móvel rápida, média móvel gatilho. Voltando aqui para o cenário do nosso índice futuro, então toda vez que ele dava essa pancada para baixo aqui, a gente realmente via candles de ignição partindo das médias. O que a gente espera? Porra, um candle de ignição, eu espero um candle de continuidade. Pelo contrário, entrava a defesa na região fazendo aquele movimento que particularmente eu não gosto, que é se afasta da média em um candle e volta para a média. Se afasta da média, volta para a média. Porra, para quem opera tendência, isso daqui é terrível. Mas o cenário estava muito bem desenhado no gráfico diário. Eu alertei bastante sobre esses contextos aí, tá? E na minha opinião, o índice ele foi extremamente brigado, né, na parte da manhã, até mesmo na parte da tarde, aonde eu comecei até a dado momento a acreditar que esse movimento que ele fez é que ele não me deu oportunidade aqui, tá? Que fique bem claro. É que ele não me deu uma oportunidade para mim comprar essa penadinha de alta, porque eu comecei até comentei com o pessoal da sala, porra, o índice vai fechar no positivo hoje, porque ele vem, vai lá e pede benção lá para as médias móveis do diário e entra a pressão de compra nessa região. Porra, eu tava prontinho para comprar índice acima dessa região aqui desse topinho. É que ele não me deixou um gatilho eficiente. E aí vocês param e perguntam, porra, Felipe, mas aí você estaria trabalhando contra os 60. Porra, mas aí eu tô a favor do diário, né? Então, porra, é a mesma coisa do que tá a tua mãe, né, e teu irmão mais velho em casa, e aí tu querer desobedecer a tua mãe e ficar do lado do teu irmão. Porra, não vai dar certo, vai tomar uma surra do caramba. Então, toda a vida eu prefiro escolher as médias dos tempos gráficos maiores. Então, aqui a minha ideia era pegar uma compra de retorno para a média móvel de 200 aqui a favor das médias do gráfico diário. Não aconteceu.
E da mesma forma que ele faz essa subida aqui, entra a pressão de venda, aonde dado o único momento que o operador, na minha opinião, dentro da maneira como eu leio o mercado aqui, seria, de certa forma, negligenciando a região de mínima do dia anterior, e aqui você teria impulso, perdeu as médias, pullback na média, ia ter que trabalhar o rompimento da média móvel de 50. Se você pegou aqui, beleza, acho que foi o trade mais tranquilo do dia. Mas aí, para mim, eu ia ter que burlar o meu trade system, né? Eu ia ter que operar contra ele. Porra, máxima e mínima do dia anterior eu não rompo. E aqui eu teria que fazer isso, né? Negociar com o meu plano. E meu plano, ele é inegociável, tá? Nunca vou negociar com o meu plano. Mas sim, ele deu uma oportunidade aqui. Mas percebam, né, a paciência e a disciplina que o operador tem que ter aí durante o pregão. Quando você tem um plano muito bem definido, você sabe para onde você quer ir, você tem duas opções: ou você segue o plano ou você perde dinheiro. Eu sei exatamente para onde eu quero ir. Então não tem problema nenhum de ficar líquido, né, no mercado aí enquanto ele não encaixar dentro do meu operação. E não que eu não tenha operado aqui, apregoei por 2 ou 3 vezes uma operação na ponta da venda, armei arapuca, só que o mercado não acionou. Mas você tem que ter disciplina de ficar líquido no mercado, porra, por horas. Enquanto o seu operacional ele não acionar, você não executa nenhum trade. Simples assim. E aí talvez, né, você seja contemplado com um lindo trade aí na reta final, né, na parte final do pregão, o que vem sendo muito comum essas operações na parte da tarde aí, tá? Então, eu particularmente dentro do índice não executei nenhum trade hoje, mas enxergamos sim algumas oportunidades aí, tá bom? Dólar futuro. Dólar futuro. Temos um lindo contexto aqui no gráfico de 60 minutos. Já mostrei para vocês nos estudos da semana, topos e fundos descendente. O preço realmente vem numa pegada um pouco mais vendedora. Parece que não consegue se manter acima de R$ 5, né? Que loucura. Mas enfim, segue o gráfico. O que eu tenho aqui de interessante dentro desse gráfico aqui do dólar, no gráfico de 60 minutos? Primeiro, eu tenho aquele caixotezinho da sexta-feira. Por que você está falando tanto naquele caixote, Felipe? Porque ele se aproxima de uma região de terceiro alvo, de ombro, cabeça a ombro, né, que eu tinha traçado aqui para vocês. Ele perde essa região. O que eu espero? Porra, num pullback e continuidade. Hoje, a gente observa aí uma abertura que ele até ameaça perder a região. Isso aqui, eu já fiquei de olho que isso aqui poderia ser uma falha de fundo, né? Porque ele vem, aciona um pivô, e já fecha acima dessa região de mínima do dia anterior na primeira meia hora. Só que, claro, não vou sair comprando, né? Porque é critério operacional, tá, pessoal? Não posso sair comprando sem critério nenhum. Vou perder dinheiro, não posso fazer isso. Então, a gente tem que esperar realmente um trigger interessante. Dentro do gráfico de 15 minutos, eu até comentei com o pessoal, vamos ficar atento, pessoal, porque ele tá com cara, jeito e cheiro que ele falhou essa região do pivôzinho dos 60 e pode estar montando aqui pra gente, isso já na parte da tarde, tá? Um pivô, né, para quem sabe ir lá visitar a região de máxima do dia anterior, mas tinha que ter muita cautela dentro dessa região aqui. Agora no gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Deixa eu apagar aqui os estudos. O que nós temos aqui? Primeiramente, um gráfico extremamente brigado, né, na sua manhã aí. Pavio para tudo que é lado, isso daqui parece que vira um paliteiro, na minha opinião, extremamente difícil de se operar aqui dentro. O preço, ele entra em região de armadilha, que é quando o preço fica trabalhando entre qualquer média. Porra, você tem média de 72 e a média móvel de 20. Se o preço estiver trabalhando entre essas duas médias, é uma região de armadilha. O problema é que às vezes o povo fica tão aficionado, não, a armadilha só é entre a 20 e a 200. Porra, é entre qualquer média, tá bom? E na minha opinião aqui, dentro da maneira como eu opero, né, é muito simples. Porra, eu só vou vender esse dólar aqui abaixo da região da mínima do dia anterior e eu só vou comprar acima da média móvel de 200. E aí, haja paciência, meu amigo. Mas é duas escolhas que você faz, né? É duas opções que você tem. Ou tem paciência ou perde dinheiro. Quando a gente visualiza esse movimento aqui, esse possível pivô no gráfico de 15 minutos, eu fico muito atento no gráfico de 5. Os 5 antecipa os 15 e os 2 antecipa os 5. É assim que funciona, tá? A gente vem fundo mais alto, perna de impulso. Eu sei que eu tenho um pivô sendo formado no gráfico de 15 minutos, que esse pivô sendo formado no gráfico de 15 minutos, ele traz para mim uma bandeira no 5. E aqui, percebam, cuidado. Isso daqui não é a maneira mais segura de ser operada. Mas eu até comentei com o pessoal. Sabe por que é bom de você operar um gráfico saber operar um gráfico de 2 minutos? Porque você tem o stop, né, o risco do gráfico de 2 minutos e o alvo, né, do gráfico de 5 minutos. Então aqui, quando a gente vê o rompimento dessa bandeirinha aqui, a gente visualiza impulso, correção,
impulso. Temos todas as médias aqui amparando o preço. Nesse movimento aqui, a gente está pegando até mesmo a virada da média móvel de 20 aqui. Então, eu falei, pessoal, quem quiser aí arriscar uma compra, é pelo risco. Você tinha um ponto de start nessa operação aqui bem técnico, um ponto de stop sempre atrás das médias e o risco de 3 pontos. Cara, e isso daqui, na minha opinião, é sensacional. Ah, Felipe, mas tudo pra ti é sensacional. Claro que é. Quanta gente perdeu dinheiro aí hoje? Tá maluco? A gente faz uma leitura top dessa daqui, eu tenho que enaltecer, com certeza. Então, a gente tem um trade extremamente bem alinhado, extremamente técnico, exige um pouco de coragem do seu operador, aonde eu vou ter esse risco de 3 pontos e eu tenho a projeção do pullback para cima. E aqui, o operador conduzindo a operação pela média móvel de 9 períodos, aqui ele conseguiu ter seu primeiro alvo. E aí a gente percebe, porra, Felipe, mas tudo isso daí para ter, né, 9 pontos na mão. Pois é, cara. O dólar ele vem fazendo isso, ele vem trabalhando muito pequenininho, tá? Ele no pequenininho que eu falo é uma amplitude pequena, ele não tá entregando aqueles movimentos de 50 pontos todos os dias, 80 pontos todos os dias. Ele tá mais travado, tá? E outro ponto interessante, né, para quem não pegou aqui embaixo, ele fez uma regressão também no gráfico de 15 minutos e, porra, muito interessante, né, que foi aqui depois que ele conseguiu romper a mínima da semana anterior, ele deixa um risco que para gráfico de 15 minutos, talvez só ano que vem que você vai observar um risco desse daqui, um risco de 3,5 pontos para você entrar em uma operação, um gráfico de 15 minutos no dólar. Geralmente, o risco do dólar no gráfico de 15 minutos aí é no 8, 10 pontos, tá? Aqui a gente conseguiu fazer esse filtro, né? Tá aqui pintado em azul, a nossa regra de exploração exclusiva aqui da sala, cujo Leozito é o nosso, né, programou aqui para mim. E ela funcionou muito bem, cara. Mas não é a regra de exploração. Porra, assisti um filme esse final de semana aí muito bom. Eu tô meio atrasado nos filmes aí, que é o Top Gun Maverick. Não é o avião, é o piloto. Aqui é a mesma coisa. Não é a regra de exploração, é o operador. Não é o setup, é o operador. Então a gente tem que colocar o tic-tac para funcionar, cara. Não adianta você vir para uma sala educacional para querer copiar o professor. Não adianta você comprar o curso para ficar de olho só na regra de exploração. Não adianta você fazer uma mentoria para ficar de olho no setup. Isso tudo que você vai adquirindo é uma base operacional para você ir lapidando e ter o seu estilo operacional. Entendeu? Então hoje fizemos aí boas escolhas, né? Para quem conseguiu segurar esse trade aí dentro do dólar, pagou lindamente. Eu tinha até como alvo aqui, esse dólar, a região de máxima do dia anterior aqui. E dado o contexto dos 15 minutos, ele quase foi buscar, velho. Porra, ele quase veio buscar e deu uma linda oportunidade, entregando aí novamente 10 pontinhos para os seus operadores aí, tá? Então, oportunidades ele deu sim na ponta compradora, pelo menos foi o que eu visualizei. Aí o problema vem, será que você estava vivo para aproveitar ou você estopou pela manhã? Se você estopou pela manhã, o que faltou? Por que rolou esse stop aí? Não seguiu o plano, não tem um plano, não tem uma base operacional? Porra, para de entregar dinheiro para o mercado e investe logo aí no teu sonho, na tua futura profissão. Não adianta, tem que dar esse passo, cara. Eu nunca vi ninguém se formar, porra, técnico em enfermagem sem pagar um curso de enfermagem. O cara quer ser motorista, tem que tirar uma carta de habilitação, tu vai ter que investir uma grana na tua profissão. Então, escolha bons profissionais, faça o investimento para você parar de entregar dinheiro pro mercado, pô. Não dá para ficar entregando dinheiro pro mercado eternamente, beleza? E para isso, eu te convido aí a vir participar aqui do nosso Start 2024, onde você vai ter acesso a um operacional validado, né, pelo tempo, né? Não é uma validação financeira que tu vai ganhar dinheiro uma semaninha, depois só vai tomar na tarraqueta. Tu vai ter um ambiente profissional para te estar operando aqui junto com a gente, onde você tenha microfone aberto aqui, a qualquer momento você pode tirar a sua dúvida, e a dúvida sendo tirada ao vivo, no momento da dúvida, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Beleza, pessoal? É isso aí. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no